nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos estejam focados e nós estejamos concentrados para aprender o último capítulo do livro de Atos. Pai, abre nosso entendimento, perdoa os nossos pecados por ações, gestos, pensamentos e palavras. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, hoje são 19/3/2025. fechar, né? Desculpe a barba por Mas fazer. antes vamos Estamos no último capítulo do livro de Atos. Irmãos, E me ajuda entraremos aí. em Romanos. Mas eu olho e Muito obrigado por nos acompanhar. Pedimos com Vamos, muito irmãos, carinho que passa aí a você revisão. veja o número de telefone, que é o nosso número de contato, Olha aí alguma coisa que você aprendeu? 94-22-6168. O código do estado é 82. É um Pix da conta da igreja. E o CNPJ 58 A gente vai 73. revisar o 27. depois Não sei o CNPJ, mas vai estar aqui frisado na tela. Ajude, nos colabore conosco, seja missionário conosco aqui no sertão de forma direta e indireta, para que possamos invadir o sertão alagoano, alcançar mais 27 foi o assentamentos. capítulo em que houve o Culto quê? debaixo da árvore. Gente, que houve o naufrágio. Lembra que Paulo foi para Roma de navio. Naquela época, passava meses e meses para chegar em um determinado lugar, dependendo do local. Então ele saiu de Cesareia, aliás, de Jerusalém. Jerusalém não, ele saiu de Cesareia mesmo. Cesareia e foi para Roma. Então ele saiu em várias cidades. Hoje a gente ficou no sol, né? A gente sempre fica ali, né? Mas Hoje a gente ficou no sol. Coloca a pausa aí. Aí no capítulo 27 o Paulo começou a sua viagem para Roma, né? Para a Itália, né? Roma. Para Roma. Passou em várias a Maria cidades. tá ali, mas não é porque tá com raiva não, é porque ela gosta que ela E ele tá deu, sentada debaixo ele da deu um árvore. conselho. Lembra que ele deu um conselho? Culto debaixo da Lembra do árvore. conselho que Paulo deu? Irmão Adão. Qual foi o conselho? Se vocês não falarem, ninguém vai falar, porque eu mesmo. E eu nem mais lembro. Maria tá ali, não responde também. E eles deveriam ficar atracados naquele porto. Por quê? Invernar naquele porto. Porque se eles fossem, eles iam perder tudo. E a viagem ia ser incômoda. Só que o comandante, Confiava mais o centurião, no piloto e no mestre que ele fala. o piloto preferiu ficar com a palavra do piloto do que com a de Paulo. Né? Então assim, mas só que Deus tinha falado para Paulo que nenhum daqueles que estavam naquele navio ia morrer. Agora se saísse, Paulo disse exatamente. Paulo disse, vocês lembram quantas pessoas tinham no navio? Mas, lembra não? 240. Mais um pouquinho. 280. Não. 60. 150. 246. 246 almas tinha no navio. Então, veja que foram 200 entre a tripulação e os presos, né? Porque não ia só preso Paulo. E ia também os soldados, né? E a tripulação. Os soldados, né, que iam tomando conta dos presos, só soldados eram 100, né? Porque ia um centurião, né? E os outros eram presos. Só que era um grande navio, né? E eles escaparam em uma ilha, chegaram a uma ilha, não é isso? E aqueles que sabiam nadar foram a nado para a ilha. E aqueles que não sabiam foram nos destroços do navio, A né? ideia do soldado era matar os presos. Isso. Né? Aí o centurião não queria matar Paulo. Não queria, Aí não disse, queria ó, livrar você Paulo. que sabe nadar, entra dentro do mar para você escapar. Exatamente. Desse jeito. Hoje a gente traz cadeiras lá de 7 casas, né? Tá bom isso aqui. Não tá sobrando? Não, mas Aí, tem dois, vamos botar sentado em dois, a Manuela em dois. Ali tem mais três.
Então pronto. Tá bom. Não pode a cadeira nem bloco. Deixa chegar mais almas. Vou dar mais água. Eu espero que chegue alma e não alma. Ah, mano, tem que morrer. Morto. Vou bater os galinhas. Eu espero que chegue almas. Alma viva, velho. E não mais alma, né? Porque Ai, mas pronto. alma já tá. E hoje nós vamos para o capítulo 28. Atos 28, é o último. Aliás, foram 276 almas que foram salvas, que estavam no navio. 276. Hoje nós vamos para o último capítulo de Atos, que infelizmente o capítulo não se encerra. A história continua. E aqui é? Em Roma continua, né? A história Tá de continua. Não, o capítulo- fala muito em O Roma. capítulo termina Olha, a e a história carta de continua. Paulo ao Não, Romano, né? mesmo porque, sabe aonde é que a história de Atos é encerrada? Apocalipse. Lá está o final da história de Atos. É conhecida a igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja se inicia em Atos, só que o final, o desfecho da igreja está em Apocalipse. E é? A igreja do primeiro século, né? A igreja se inicia em Atos e o final da igreja, o que vai acontecer, o futuro da igreja E Apocalipse. em Apocalipse. Ou seja, a gente estudou o livro de Atos, mas você veja que o livro de Atos não tem um final. Né? A gente encerra o capítulo 28, mas a história não se encerra no capítulo 28. Aí se você for lá para Apocalipse, aí você vai ver o final do começo de Atos. Ou seja, o início da igreja a gente vê em Atos e no final nós ficamos sabendo o que é que vai acontecer com a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós reunidos. Não tá reunido. Entenderam? Eu sozinha não sou igreja. Vocês entenderam isso? Eu sozinha não sou igreja. Eu só sou igreja se tiver 2 ou mais. Então, eu sozinha não sou igreja. Eu sozinha sou um membro da igreja. Mas Ou um templo, né? templo da igreja? Não. Nós, quando estamos sozinhos, nós somos um templo. Assim, um templo, é. Nós sozinhos somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, isso aí vocês entenderam, né? Então, o final de Atos vai estar em Apocalipse, ou seja, o final da história da igreja, o que é que vai acontecer com a igreja, o futuro da igreja, vai estar em Apocalipse. Nos últimos 3 capítulos de Apocalipse, eu creio que 19 por diante já fala o final, mas principalmente o capítulo 21 e 22 é o desfecho final da igreja. Então, ali, Vera, nós somos peregrinos, mas nós já sabemos o nosso final. Como é que vai ser. Então, Vera, você sabe o que é peregrino? Rapaz, eu vou procurar saber na mesma. É andando lá pelo mundo. Os sem terra sabem muito bem o que é peregrino. Quando vocês saíram daqui naquele tempo aí para Maceió de pé, Daqui não. É Foi pingando. de Pão de Açúcar, não foi? Saiu de Pão de Açúcar para Maceió. Pegando pro Maceió. É, Daqui? de pé. De Pão de Açúcar. Foi daqui? Não, não tava Não Não, vamos deixar essa história para lá. Vamos deixar essa história para lá, vamos voltar para a Bíblia. Mas peregrino é porque eu não vamos sou deixar a daquele história e lugar. continuar na história. Peregrino é porque eu não sou daquele lugar. Entendeu, Vera? Eu não sou da terra. Eu não sou desse lugar. A minha pátria é celestial. Então eu estou caminhando rumo a Nova Jerusalém. Os novos céus e a nova terra. Então a gente está peregrinando. A gente não pode se apegar a este local, a este lugar, a este mundo. Por quê? Porque nós não somos daqui. Então nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Tô emprestado. Nós estamos só de passagem. Nós, na verdade, irmãos, vocês já ouviram falar em ET? Deixa eu me falar. Eu não ouvi falar Pronto, assim. nós somos Já tô ETs. careca de ver. ET, nós somos ETs, viu, Vera? Quando disserem assim, você é um ET, você conforme, diz se assim, conforme. sou mesmo. Se conforme. ET quer dizer assim, um extraterrestre. Ou seja, ele não é
da terra. É, Maria. Então nós não somos da terra. Nós somos do céu. Céu. Estamos na terra, mas não somos da terra. Mas vamos voltar para aqui. É outro jeito. Não fica doido. Então, Já capítulo tô doido. Capítulo 28 de Atos diz assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram e a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Vocês sabem o que, no caso, né? Eles chegaram, o navio foi à deriva. Vocês sabem o que é a deriva, né? O vento foi levando, né? Da água. E chegou naquela ilha que eles não sabiam nem onde era, onde eles estavam. E quando eles chegaram naquela ilha, lá tinha os bárbaros. Vocês sabem o que é bárbaros? Paninho velho. Sabe não? Vocês nunca ouviram essa palavra bárbaros? Eu já assisti ele em É homem desenho. valente, é? Bárbaro? Não. É três índios. Três- Já apareceu três índios nesse. Do povo que até falou disso. Bárbaro, ele tem dois sentidos, essa palavra bárbaro. Ela é aplicada a homens ou tribos cruéis, que usa de crueldade, que usa de violência, selvageria, desumano, são pessoas bárbaras. Mas vocês cuidaram de Paulo? São pessoas bárbaras. Mas, E além disso, Paulo curou o Mas- pai e ele enxuga. irmão Adão, o senhor quer continuar a leitura? Eu já estou vendo que o senhor já está. Sabendo de Mas tudo. bárbaro também, nesse caso aqui, esses bárbaros, é mais nesse sentido da palavra. Quando vocês ouvirem bárbaro, tem dois sentidos a palavra. Tem esse sentido de desumano, de violento, de cruel. E tem o sentido de... Né? Isso. Porque bárbaro veio o quê? De barbaridade. Então, assim, crueldade. Então, e tem o sentido de etnia, de povos. Pessoas que falam outras línguas. Entenderam? Então tem esse sentido. E esses bárbaros era nesse sentido. De que era de outra língua, que era de outra etnia, era outros povos. Era um povo diferente. Então, bárbaro tem esses dois significados, a palavra bárbaro. Mas nós conhecemos mais a palavra com o significado de barbaridade. Isso. Mas esses bárbaros aqui era no sentido de que eles eram de outra etnia. Eles falavam outra língua. Então, e os bárbaros usaram, né, de humanidade. Olha que eles não foram cruéis. Porque naquela época, aliás até hoje, eu não sei se vocês já ouviram que existe tribos indígenas que são carnívoras. Comem gente. Aliás, carnívoras não, como é que se chama? Como é que se chama, pastor? Pessoas que... Canibais. Canibais. Então, existem tribos até hoje que são canibais, que comem pessoas. Eles matam e comem. Então, assim, se alguém chegar lá, será morto. Não se preocupe, o senhor não vai passar lá, Eu não. lembro de muito descer comigo. Então, Eu não esses... sabe nem onde é esse lugar. E havendo Paulo, o 3, juntado uma quantidade de vides, a sua Bíblia diz o que? De vides também? Gravetos, né? Pôs no fogo, A sua Bíblia já traz a uma cobra mordeu tradução. ele. Já traz a tradução. Então, assim, lê aí o versículo 3, irmão Adão. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, pondo-os no fogo, uma víbora, que é cobra, né? Fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Pronto, esse é o 3, que é o meu 4. Exatamente. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicídio. Quer dizer, ele disse, certamente esse homem é morto. Não, morto não. Homicídio, nem homicídio é morto? Não. Assassino. Assassino. É Homicida criminoso. é um assassino. Muito é quem bem, mata velho. a vida do outro. Quem mata? Mas quem estava pendurado a víbora mordendo, ele ia morrer. Não. Aí sacudiu na fogueira. Olha só. Muito Se bem, uma, velho. se uma cobra lhe morder, se uma cobra lhe morder, uma cobra venenosa, lhe morder, o senhor não vai morrer? Não, eu sou curado. Não?
O senhor não vai morrer, não? Eu não. É, mas tem pessoas que morrem, né? Quem morre é a cobra. O senhor é curado por quê? O que foi que o senhor fez pra ser curado? Claro. Lhe curaram? Agora que eu tô sabendo dessa, né? E tu era pequeno, não era? Era criança. Quem foi que lhe curou? Um homem. Ô, irmão, pelo amor de Pela Jesus palavra Cristo. de Deus, eu curei. Ô, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, irmão Adão. Olha, vocês. Ô, irmão Adão, Não pelo existe amor não, de isso Jesus não. Cristo, irmão Adão. Quer dizer que O não senhor é foi não, crente, é? o senhor é Eu crente, sou, irmão. eu sou crente mesmo, mas fui curado. Pode vir um monte de cobra morder pra vocês verem se eu morro ou não. Foi alguém de alguma igreja que olhou para o senhor, foi, irmão? Não sei não que eu era criança. Vamos deixar essa conversa para depois. Sim. Então, o que significa, irmão Adão? A cobra mordeu, ficou agarrada. Olha que ela não mordeu e saiu, não. Ela mordeu e ficou segurada, pendurada. E Paulo jogou a mão e ela caiu no fogo. Aí os bárbaros, os homens daquela ilha, disseram, epa, esse homem é homicida. Homicida quer dizer o quê? Assassino. Ou seja, ele era um criminoso. Então, ele, apesar dele ter escapado do naufrágio, mas por ele ser assassino, a cobra vai fazer justiça. Entendeu? Entendeu o sentido de homicida? Ele visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Ele achava que ele ia morrer, né? Exatamente. Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Porque eles estavam dizendo o quê? Era mais ou menos assim, como a gente diz. Ele escapou da justiça dos homens, mas não vai escapar da justiça de Deus. Então aqueles homens daquelas ilhas estavam dizendo, ele escapou do mar, mas ele não escapou da justiça de Deus. Só que eles esperaram, né? A gente vê. Olha como é importante a gente... vocês lembram? Eu vou ler para vocês. Olha só. O 5. Leia aí, irmão Adão. Mas saindo, eles a vibram. Não. Mas sacudindo, eles a vibram no fogo. Não sofreu nenhum mal. O 6. Curou logo ele. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. De repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Então, o que aconteceu? Paulo foi mordido e eles ficaram esperando. Ele morreu. Não. Esse cara, ele escapou do naufrágio. Mas como ele é um homicida, um assassino, um bandido, ele está sofrendo a justiça. Então ele vai morrer. Só que, aí nós vamos lá para Mateus. Aliás, Mateus não, Marcos 16. Agora são quase 16, horas. 15. Faltam Olha o que é 15 que para Marcos as 5. 16, 15 diz. A Aliás, temperatura está marcando 17. Marcos 39 graus, 16, 40 versículo graus. 17. E estes sinais seguirão aos que 5 horas. crerem. O sol Em meu tá- nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se pegarem mentes e se Hoje beberem a gente alguma coisa mortífera, Tem que suportar não lhes fará o sol. dano algum. Então, Paulo, lembram que no versículo 27, aliás, no 27 não, foi, se não me falha a memória, foi no 27 mesmo. No 27, Paulo diz, pronto, no 27, o versículo 25, ele diz assim, porque creio em Deus, que há de acontecer como a mim me foi dito. Então, Paulo, ele acreditava na palavra de Deus e ele acreditava naquilo que Jesus ensinou. Isso foi aqui em Marcos 16, 18, 17, 18, foi Jesus que estava ensinando os discípulos. Ele disse, olha, isso foi depois que Jesus ressuscitou. Ele disse, esses sinais vão seguir vocês, se vocês crerem. Então, Paulo acreditava na palavra de Deus, né? Ele diz assim, como Deus falou, eu creio que vai acontecer. Então, a cobra, Jesus nos disse que se nós crêssemos,
se a gente pegasse alguma coisa mortífera ou tomasse, não nos causaria dano nenhum? Então se cumpriu ou não se cumpriu em Paulo? Eles ficaram o quê? Esperando que Paulo morresse, que a mão de Paulo inchasse. E Paulo tranquilo lá. Paulo sabia em quem cria. Paulo sabia em quem confiava. Paulo tinha certeza absoluta de que nada lhe causaria mal. Por quê? Porque Deus disse que era necessário ele ir para Roma. Então, não havia nada que acontecesse que fosse impedir Paulo de chegar a Roma. Por quê? Porque Deus tinha dito que ele ia para Roma. Então, irmãos, quando Deus fala, ele cumpre. Agora, ele não cumpre na nossa vida porque nós não cremos naquilo que ele fala. Então, o que nos falta é dar credibilidade à palavra de Deus. É confiar em Deus como Paulo confiava. Diante de uma tempestade, diante de um mar revolto, de um navio já se quebrando, todo esbagaçado, mas Paulo continuava dizendo, ninguém vai morrer, porque Deus disse que nenhuma alma ia se perder. E todo mundo se salvou. Então, se nós crermos na palavra de Deus, como Paulo cria naquilo que Deus dizia para ele, se nós crermos, acontece. A gente pode tomar veneno que a gente não vai morrer. Claro, se a gente pegar um copo de veneno, botar lá, mexer e tomar, a gente vai morrer. Por quê? Porque a gente fez de propósito. Mas se você pegar um copo e não souber que é veneno ali, e tomar, e você crer na palavra de Deus, você não vai acontecer nada com você. Por quê? Porque Deus disse que não acontecerá. Então ele disse, se tomares alguma coisa mortífera, não lhe causará danos nenhum. Então, da mesma forma, acontece hoje, não é porque era com Paulo, não. Com qualquer um de nós vai acontecer isso, basta a gente crer. Ela estava bonzinha, assim, ele levou a dentada. E quando ele levou a dentada, ele ficou bom. Mas a dentada foi a lagartixa. Ela se escondeu, a cobra apareceu. E quando viu a cobra, caiu. Então, assim, eu não sei. Hoje é mais difícil. É mais difícil. Mas, antigamente, principalmente no interior, morria muita gente de picada de cobras. Até de escorpião. Até escorpião matava. Então, às vezes as Até pessoas... eu tinha uma cobra de 2 cabeças. Às vezes as pessoas iam passando, era picado que nem sabia o que era. Nunca dei valor. Então, porque quando você pisa na cobra, a defesa dela é morder. Então, assim, o meu irmão, ele já foi picado de cobra e só não morreu porque chegou a tempo de tomar o antídoto, o soro. Meu pai já foi mordido de cobra e também teve que tomar o soro. Já estava subindo. Então, assim, o meu irmão foi um milagre mesmo ele não ter morrido, porque ele já chegou no hospital nas últimas. E pega, né? Pra morrer? Não sei. Eu só sei que ele já chegou lá A desmaiado. diabetes tipo 1 segue, irmão Adão. A tipo 2 não. O quê? A diabetes... A gente tá falando de cobra, né? Certo? Ele cai dormindo. Não, tô vendo. Ele cega que quando ele a cobra de 2 cabeças. Uma cobra que deu diabetes cega. Não é toda cobra que cega, não. Tem umas que picam, tem umas que mordem, né? Então, assim, As peçonhentas Só são as que- que mordem. só que Mais você perigoso. veja que aqui na palavra é frisado o nome víbora. Isso quer dizer o quê? Que não era simplesmente uma cobra comum, uma cobra. Perigosa. Víbora era venenosa mesmo. Vocês já ouviram alguém chamar assim, principalmente a sogra, né, de víbora, né? É verdade. Que era o principal, né? O principal quer dizer aquele que tem mais autoridade, aquele que é o líder daquela comunidade. O que tem mais terra, né, missionária? Que tem mais terra, pera. Isso. Daquela ilha por nome. Que nome, irmão Adão? Pertencia os principais da ilha. Pertenciam Por nome público. ao principal da ilha. Chamava público o homem. O nome? Público. Públio. É. O qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias.
Ou seja, aquele principal daquela ilha, né, que era o líder daquela ilha, ele hospedou aqueles homens na própria casa por 3 dias. E o 8, irmão Adão? E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e de Disenteria. o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Quem foi que o curou? Paulo. Foi Deus. Paulo pôs as mãos e Deus curou. Mas ele curou em nome de quem? Jesus. Então, Paulo curou em nome de... Jesus. Aqui não diz que Paulo curou no nome dele. Diz que Paulo impôs as mãos, orou e curou. Então, mas nós sabemos Isso é em nome de Jesus, né? Pois é. que tudo é feito em nome de Jesus. O 10 O 10 ou 9. ou 9. Feito isso, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinha enfermidade. E sararam. Então, quando aconteceu isso, Paulo chegou naquela ilha, foi para casa do fazendeiro, que era o principal daquela ilha, Tudo, né? Públio. Chegou lá, encontrou o pai dele enfermo, com febre e disenteria. E Paulo orou por aquele homem e Deus o curou. E se vocês, se a gente chegar ali na casa do irmão Zé Luiz e orar pela Arlinda, e a Arlinda der uns 4 pulos, der umas carreiras, boazinha, É com a faca, meu filho. Ia ser muito bom demais. ia ser bom demais. Mas vocês acham, falando isso porque aqui é que é mais doente, né? Mais doente Vocês acham que o pessoal, quando ouvisse falar, não ia encher essa igreja não? Atrás de vir. Então foi a mesma coisa que aconteceu com Atrás de cura. Paulo. Olha o que aconteceu. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. Ou seja, todo mundo naquela ilha que estava doente foram Foi sarado. tudo e curado. todos foram Curado. curados. Tudo sarado. Vocês já imaginaram a grandeza que Deus fez através de um homem? Isso mesmo o povo já queria matar. Foi só um homem. Meu Jesus. Deus salvou todos que estavam naquele navio, 276 pessoas, por causa de um. E todos naquela ilha conheceram a palavra de Deus e foram salvos. Só de um. Uma única pessoa. Olha o que Deus faz. Quando uma pessoa se dispõe a fazer a vontade dele. Agora imagine mais de um. O que é que Deus não faz? Se com um ele faz tudo isso, fez tudo isso, ou seja, o navio foi parar em uma ilha que precisava, que aquele povo precisava ouvir a palavra de Deus. Paulo passou lá 3 meses naquela ilha pregando a palavra e operando milagres. Todos naquela ilha foram curados, os que estavam enfermos. E muito mais, todos naquela ilha foram salvos. Então todos ouviram a palavra de Deus. O 10, não é isso? É. Lê aí. Os quais nos distinguiram. Também com O senhor sabe o que quer dizer isso? Distinguiram? Sei não. Hã? Espalhou a palavra. É? É isso? Não. Distinguir. Perdão. Explicaram. distinguir- Explicaram. Não. Distinguir quer dizer, eles perceberam que Paulo era diferente. Eles eram diferentes dos outros. Ou seja, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Ou seja, eles viram que Paulo era diferente e os trataram com muita honra. Paulo e alguns outros que também eram cristãos. Ou seja, irmãos, vamos supor que a gente frete um ônibus e vá para um lugar, 40 pessoas daqui. Aqui não tem, né? Mas vamos dizer que tivesse 40 pessoas. Tem mais. E a gente tem mais de 40? Tem. E a gente fosse para Recife. O pastor fosse pregar em Recife e levasse essas 40 pessoas com ele.
chegasse lá, o pastor fazia uma pregação, Deus usava o pastor, aí aquela pregação poderosa usava o pastor. Por causa do pastor, toda a comitiva que foi com o pastor iria ser honrada. Por quê? Porque eles estavam fazendo distinção. Ou seja, eles estavam distinguindo que aquele pastor era diferente daqueles que estavam na ilha. Eram pessoas diferentes. Então, eles distinguiram, viram a diferença. Então, eles honraram Paulo de uma maneira tremenda. E todos que estavam com Paulo foram no barco. Ou seja, foram honrados também. Por quê? Porque Paulo pregou a palavra e os sinais o seguiu. Quando ele orava, as pessoas eram curadas. E ele falava da palavra de Deus com autoridade. Então, assim, eles foram os quais Paulo diz, né? Aliás, Lucas diz, né? Que essa carta foi escrita por Lucas. Vocês lembram, né? Que é Lucas que está escrevendo. Né? Os quais nos distinguiram também com muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Ou seja, era 276 pessoas. Mas aquele povo, e 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. É 2 nomes, né? É. Castor e Pólux. Você veja, o povo daquela ilha supriu todas as necessidades daquele povo, 276 pessoas, eles alimentaram e supriram eles de tudo para que eles viajassem durante o percurso que eles fizeram, que eles iam passar dentro do navio, eles supriram eles com mantimento para que eles não faltasse nada, Vera. Tudo isso por causa de Paulo. Então, Castor e Pólux, ele é... Vocês já ouviram falar de... Aqui a gente conhece como Cosme e Damião. Esse Castor e Pólux eram gêmeos. Eram Era um Damião e outro Pólux. Não, eles eram da mitologia grega romana. Ou seja, era o mesmo que... Ele não sabe o que é mitologia. Mitologia, vocês sabem o que é mitologia? Eu vou aprender agora. Mitologia são mitos, histórias criadas. Mito é aquela famosa história de Trancoso. Mentira, né? Isso, que inventa, como por exemplo, Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça, Papa Figo. Eita, meu Jesus, vai sair muita coisa. Então, mitologia grega, Hércules, Platão. como é? Platão. Como? Platão. Platão é um escritor, um filósofo. E também é um mito. É um mito? Não, Hércules, Diana, era tudo mitologia. Antigamente no SBT passava uma coisa chamada você Xena, lembra né? da Xena? Eu assisti muito, Hércules, Xena. Isso é tudo mitologia Mulher Maravilha. grega. O homem que superou. Então assim, Isso. mas eles tinham como se fosse verdade. Cosme e Damião, esse Castor e esse Pólux, era semelhante a isso, era um gêmeo da mitologia grega. Então, o navio tinha o nome deles, o navio, né? Tinha o nome dele. Porque todos os navios têm um nome, vocês sabem disso, né? Todos os O nome é navios do Jonas? não botam nome assim, como por exemplo, né? Vinha um navio de longe, qual o nome? Navio da Viúva, só chamamos navio da Viúva. Qual foi aquele? O Titanic. Titanic, por exemplo. Titanic. Tem vários navios com nomes
Principalmente antigamente, né? Que Antigamente Mas hoje besteira. estão trazendo da China os carros em navio. de navio, né? A BYD. Então, eles eram da mitologia grega. Sabia muito mentir. O 12 irmão Adão. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Siracusa, isso é uma? É o 13 ou o 12? Não, é o 12. É, Siracusa é uma o quê? e chegando a Siracusa, é uma ilha, é uma cidade. Uma cidade. Cidade, né? Ficamos ali 3 dias. Continue. O 13. De onde indo, costeando, viemos a Régio. É outra cidade. Régio é outra cidade. Então, soprando um dia depois o vento do sul, chegamos no segundo dia a Poteoli. É outra cidade, né? Porteoli. É outra cidade. Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles depois do Aí repita essa palavra. Ficássemos. ficássemos Isso. com eles e depois nos dirigimos a Roma. Muito bem. Então, Paulo chegou a Porteoli, nessa cidade. E os irmãos rogavam E que vocês lembram que Paulo ele evangelizou toda a Ásia, Ásia. né? Todas essas cidades tinha igreja que Paulo deixou. todo canto que Então, ele chegava tinha gente. todo canto que ele chegava tinha Conhecido. conhecido, tinha Ele irmãos. não já queria matar o homem. E aqueles irmãos rogaram a Paulo que ele ficasse ali com eles alguns dias, né? Paulo era muito querido. Apesar de Paulo, de os judeus quererem matar Paulo, mas Paulo era um homem muito amado. Vocês lembram que quando Paulo foi se despedir, houve uma comitiva muito grande que o acompanhou na praia e foi um chororô e tanto. Porque Paulo foi embora e eles sabiam que não ia ver mais. E eles sabiam que não ia ver mais Paulo. Então eles dobraram o joelho ali na praia, oraram, abraçaram Paulo, beijaram Paulo, choraram, porque eles nunca mais iam ver Paulo. Quando Paulo saiu de... Cesário? Não, de... Jerusalém? Ai, aquela cidade que são duas, pastor. Lá no início, quando Paulo sai para ir para Jerusalém. Damasco. Esqueci o nome agora da cidade. Mas não é... Pisídia. Não sei o que é Pisídia. Que uma é na Ásia, uma é da Ásia, da Síria. Esqueci agora. Mas Paulo, quando saiu de lá, se despediu daquela cidade para ir para Jerusalém. Os irmãos se juntaram e choraram muito, né? Então, assim, veja que ele era muito querido. Quando ele chegou em Roma, ou quando ele chegou em Puteoli, os irmãos rogaram com ele, né? Que ficasse ali alguns dias, 7 dias. E Paulo ficou. E depois se dirigiu a Roma. O 15, irmão Adão. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Apion. Ápio. E as 3 vendas. Repita, Ápio. Ápio. Muito bem. E as 3 vendas. E as 3 Venda. vendas. E Paulo Repita. vende. Eu tô E as 3 vendas. 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 E Paulo vendo os. Deu graças. E Paulo vendo-os. É isso mesmo. E deu graças a Deus. E tomou ânimo. Então, quer dizer, Paulo trouxe novas, ou seja, trouxe uma palavra de ânimo para aqueles irmãos, né? E só que ele também foi animado. Ou seja, quando a gente chega em um local que a gente é bem recebido, claro, nós somos crentes, se a gente for para um lugar de crente, é que a gente vai se sentir bem, né? Se a gente não for crente, a gente vai se sentir bem em um lugar que não, em qualquer lugar, menos no lugar que tenha crente, que vai se sentir mal, né? Então, assim, se a gente for para um lugar e chega lá, a gente levar novas, ou seja, palavras de Deus, as boas novas, aqueles irmãos vão ficar super felizes. E a gente que leva a palavra se sente animado de ver aquela alegria que os irmãos fazem por nossa
causa? Por causa da palavra de Deus. Ou seja, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Animou, né? Exatamente. Ouvindo os irmãos novas de nós, ou seja, coisas novas. Paulo falou coisas assim que aqueles irmãos ainda não tinham ouvido. Então, assim, quando eles ouviram aquelas coisas novas, eles ficaram muito felizes. Era Deus falando com eles através de Paulo. Imagine. Então, assim, eles ficaram super felizes. E Paulo ficou animado. Aquilo deu um novo ânimo para Paulo. Continua, irmão Adão. Nós estamos lá 16 agora. e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Não, Paulo, agora o senhor vai falar essa palavra correta. capitão da guarda. Sim. Falei, né? Isso, agora a outra. Mas, Não, não é mais? não. É mas. Mas, Olha que não tem um não i. tem... Isso. É mas. Professor diferente. O senhor vai aprender. Deixa eu ver onde é que eu tava. Mais, Mas, mais, mas, mais, mas, mais, mas, mais, mas, mais, mas, mais, mais, mas, mais, mas. É, minha língua não pode rodar. É só o senhor engolir o i. É só o senhor engolir o i. É isso. Meia-se, pronto. Meia assim. Meia-se. Mas, rapaz, se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com os soldados que o guardavam. Por sua, morar por conta, À parte. Essa menina faz outra. a sua minha parte, né? É, à parte. A minha de por conta própria. Aí a parte, com os soldados que o guardavam. Ou seja, lá o centurião pegou os outros presos, entregou os soldados, disse, levem eles para a prisão. Mas Paulo, o que ele disse? Olha, guarda, pegou um guarda, ó, você vai ficar com Paulo, vigiando Paulo. Mas ele vai morar por conta própria. Então Paulo fez o quê? Foi para uma pousada e o guarda ficava na porta da pousada. Mas Paulo poderia sair, Paulo poderia receber pessoas, Paulo poderia trabalhar. Paulo com 3 dias já estava convocando o povo para pregar. Muito bem, irmão Adão. Eu acho que o irmão Adão, eu vou deixar ele dar um estudo no pastor. Muito bem, Modão. Domingo, só tem uma grande oportunidade. Domingo. É pronto, aquele Adão já foi embora, isso aí já é outro. Chegou a sua vez. É o 17, irmão. Não, negócio É dia 11 de abril. de abril. Tá próximo, tá perto. Pra mim era 11 de dezembro ainda. 17, irmão Adão. Agora eu tô em dúvida aqui mesmo. O que é mesmo? E aconteceu o que? 3 dias. O Modão vai pregar dia 11 de abril. E pegar, pastor, eu vou ver. E aconteceu o que? 3 dias. É mesmo, é. Dias. Depois, Paulo convocou os principais dos judeus. Graças a E Deus. quando se reuniram, É o bambam. eles reuniram-lhe e disse, homens, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vi, contudo preso, desde Jerusalém. Vim, contudo preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Ou seja, Paulo chama os principais dos judeus, né, para onde ele estava hospedado. E ali Paulo vai narrar o que aconteceu com ele, o porquê dele estar em Roma. Aí ele diz, né, que não havendo ele feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos. Vocês entendem o que é esses ritos paternos? Não é por ligar, não. Muito bem, irmã Maria. Paterno é o quê? Os patriarcas, dos seus pais. Lembra que ele sempre diz assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ou os ritos de Moisés, contra a lei. Aí Paulo diz, eu não tinha feito nada e nada foi provado. Mas eles me prenderam e entregaram nas mãos dos romanos. Até aí vocês entenderam? Eu entendi. Sabe o que é? Não esqueceu o que é rito, né? Agora vamos lá, irmã Maria, leia o 18. Os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Então, os romanos
que vocês viram lá, que primeiro foi Félix, né? Félix ouviu Paulo e disse, esse homem não fez nada para estar preso. Aí vai Festo. Festo também diz, esse homem não fez nada para estar preso. Mas, Agripa, né? Agripa. Mas os judeus queriam matar Paulo a todo custo. Aí o que aconteceu? Eles vendo, os romanos vendo que Paulo não tinha feito nada, mas também, para agradar os judeus, não soltaram de início Paulo, né? E Paulo foi obrigado a apelar para César. Por quê? Porque os judeus queriam armar ciladas para matá-lo, né? E ele foi obrigado a apelar para César. Quer dizer, ele não tinha cometido nenhum crime de morte. Os romanos não viram, não tinham motivo para aprender a matar. O 19, irmã Maria. Mas respondeu-se os judeus. Mas opondo-se. Os judeus foi Forçoso. apelar para César, não tendo contudo de que acusasse a minha nação. Ou seja, ele foi forçado a apelar para César, porque eles não tinham do que acusar. A nação não tinha. A própria nação dele, né? Os judeus, não tinha. Então, como eles queriam matar Paulo de qualquer maneira, ele foi obrigado a apelar para César. O 20. Por essa causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Ou seja, ele diz, por causa de Jesus Cristo, a esperança de Israel, eu estou preso. Por quê? Porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles ainda estão esperando até hoje o Messias vir. Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos, nem nos anunciasse, ou dissesse de ti mal algum. Ou seja, livre, né? o povo não sabia. O povo não sabia de nada, né? Os principais de lá de Roma não sabiam de nada que estava acontecendo em Jerusalém. Eles não sabiam das acusações contra Paulo nem nada. No entanto, bem quiseramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Qual é a seita que falam contra ela? Maria. Cristianismo. Cristianismo, Cristo. Fala A contra? coisa de Cristo. O evangelho que pegava. Em todos os lugares, os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Aqui, a perseguição era pelos judeus. Ou seja, por quê? Porque eles diziam que Jesus tinha vindo, tinha morrido, que ele era o Filho de Deus e que tinha ressuscitado. E eles não aceitavam isso. Então as pessoas, quem era do judaísmo, eles estavam se convertendo ao cristianismo. E eles estavam perseguindo Paulo e os outros apóstolos por causa disso. Não era só Paulo não, viu gente, que era perseguido. Os outros apóstolos também foram perseguidos e mortos. Muitos, nessa época, já tinham sido mortos, como os Estevão e outros que a gente não é citado, foram mortos pela perseguição. Eram mortos, eram presos. Da partida de Jesus até a morte de Paulo foi cerca de 50 a 60 anos. Então, durante esse tempo todo, houve perseguição. Aí depois foi que deu uma aliviada, aí voltar a perseguição. E foi sempre assim a igreja. Acredita-se que Paulo morreu com cerca de 78, 80 anos. Paulo? Sim. É o 23, irmão Adão. E havendo-lhe eles Assinalado. assinalado, um dia muitos foram ter com ele,
a posada aos quais declaravam com bom testemunho ao rei de Deus, O o reino. reino de Deus, e procurava persuadi-lo a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Ou seja, e havendo-lhes eles assinalado, reservado um dia para que Paulo fosse falasse para eles acerca de Jesus Cristo, pregasse para eles reservaram um dia. Como a gente não tá, como é que se chama, pastor? A gente Marcaram um dia, né? Marcaram para A gente marcou o culto de Gratidão. gratidão. Como é que se chama? A gente reservou, não é essa palavra não que eu queria. Mas a gente A gente separou, marcou, a gente agendou. agendou, sim, é essa palavra. Pronto, assinalar é o mesmo que agendar. Entendeu? Então eles agendaram um dia para que Paulo falasse sobre o caminho, sobre Jesus Cristo, sobre a fé em Jesus Cristo. Irmãos, eles chegaram lá de manhã e saíram à tarde. Vocês já imaginaram um culto onde você chega de manhã e sai à tarde? Mas é bom. E aí tá falando só da pregação. Só da pregação. É bom porque tem café com bolo, tem almoço. Tinha não, irmão. Ah, sei, cara. Mas aí não presta não, irmão. Só ia pra comer, Adão. Eles Ia pra palavra Eles de iam, Deus, não era? eles iam comer Ah, não palavra. acredito. Irmão, o negócio é tão bom que a gente não lembra nem de comer. Mas o Adão, ele lembrava. Era o dia todinho, foi o dia todinho, eles ouvindo. Imagina, eles ouvindo Paulo falar de Jesus. Eu acho que eles ficavam assim, ó. Boca aberta, né? Tudo pasmo. Tudo isso. Então, Então, me fala bonito demais. Tem canto que dizia assim. é muito. Então, Paulo falava da lei de Moisés, Paulo falava dos profetas. Imagine, você começar a falar de Gênesis e vir. Aí é quando o sexo diz, de tanto tu falar, Tu tá- já tá doido. O 24 diz assim: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Olha que uns criam e outros não. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra. Ou seja, olha só o que Paulo falou, porque eles não creram na palavra que ele estava falando. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, há 700 anos atrás, Isaías já tinha dito o que ia acontecer naquele dia que Paulo estava pregando a palavra. Eles estavam vendo e não estavam entendendo, eles estavam ouvindo e não acreditavam, eles estavam com o coração endurecido. É igual a certas pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Mas parece que entra por aqui e sai do outro lado. Não fica nada. Passa direto. Não, não olhe pra mim não. Tá olhando. Então, Isaías já tinha profetizado que ia acontecer o que está acontecendo hoje há 700 anos antes de Jesus pisar nessa terra. Isaías. Isso está escrito em Isaías 6. Isaías capítulo 6, o versículo 9 e o 10. Está escrito da mesma forma como está aqui.
O 28 Se diz tivesse assim. grávida, estava frita, que o negão botava pra papocar. O 28 diz assim. Mas tu é demais, Seja-vos, né? seja-vos, pois, notório que esta Ele quer salvação, valer. que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ou seja, Se tivesse quebrado, Paulo disse o valeu. quê? Vocês Ai, estão ai, ouvindo, ai, ai, estão com a oportunidade de ouvir e não estão dando valor. Vocês não estão querendo acreditar, não estão dando valor. Então eu vou procurar pregar, eu vou levar essa palavra Pelo amor àqueles de que Deus, querem vá. ouvir e àqueles que vão dar valor. Eu tô vendo a hora de eu entrar Então, no assim, fundo de uma agulha. E com A gente medo. prega. Mas se você não quer dar valor, a gente vai pregar para quem quer. Quem era a Vera? Então, foi isso que Paulo estava dizendo aqui, ó. É assim mesmo, isso faz parte Seja-vos, pois, notório, esta salvação de Deus é enviada, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Então Paulo foi pregar como sempre, né? Ele foi chamado por Deus para pregar especialmente para os gentios. E quem eram os gentios? Vocês lembram quem eram os gentios? Agora esqueci. Os não judeus. Os que não eram judeus. Jesus foi enviado primeiro aos judeus, mas eles não o quiseram, eles rejeitaram. Eu acho que é Isaías, né? Que diz assim, ele veio para o que era dele, mas os deles não os quiseram, os rejeitaram. Então assim, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não quiseram ele, ou os judeus o mataram. Mas como eu preguei naquele sábado ali na igreja, isso já foi um plano arquitetado por Deus. Porque se Jesus tivesse vindo e se os judeus tivessem aceitado ele, eles não tinham matado Jesus, ele não tinha morrido. E Jesus veio para morrer. Ele veio com essa missão, para morrer. Então não foi o judeu que matou Jesus. Ele mesmo escolheu morrer. E foi o Pai que agradou-se de enviá-lo para morrer em nosso lugar. Então assim, tudo isso aconteceu para que hoje nós estivéssemos aqui estudando a palavra de Deus. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, se os judeus não tivessem rejeitado Jesus, nós não estaríamos aqui ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. Então veja como Deus é maravilhoso, como Ele é misericordioso. Então, e olha que Ele é longânimo. Longânimo quer dizer o quê? Quem aqui assistia Chico Anísio? Assistia? Eu assisti uma vez. Não tinha aquele que dizia pavio? Como? Pavio Pavio. cu? Pavio cu. Meu pavio é. Era aqui o salário e o pavio. Então assim, longânimo quer dizer assim, ele é bem paciente, compassivo, ele é muito paciente em esperar por nós. Ouvir. Ou seja, ele está esperando. Só que tem uma coisa, as pessoas acham que a paciência de Deus não tem fim. Só que tem. Ele é longânimo, mas a longanimidade de Deus, ela tem fim. Ela não é infinita. Ele é infinito. Mas a longanimidade dele não. A porta um dia vai se fechar. Então, tem pessoas que hoje já estão no inferno, mesmo ainda estando viva. Por quê? Porque o coração delas estão tão endurecidas que elas já não dão mais ouvido ao Espírito Santo. E quem é que nos convence do pecado e da justiça? O Espírito Santo. Aquela voz que você escuta quando você vai cometer algum pecado, quando você vai fazer alguma coisa errada,
É a voz do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo fala e você dá ouvido, aí você não está perdido eternamente. Agora, quando o Espírito Santo fala e você não dá ouvido, é porque você já está com a mente cauterizada. É cauterizada, irmão Adão. Ou seja, é como se tivesse Passado um concreto por cima. concreto ali. Que o Espírito Santo fala, mas não... Os seus ouvidos já estão fechados para a voz do Espírito. Então você já está condenado. Por quê? Porque você a si mesmo já se condenou. Você não quer mais saber do Espírito Santo. Então ele também não insiste. Então ele deixa... A sua mente cauterizou e ele não vai forçar você a aceitar. Deus não força ninguém a seguir. É por livre e espontânea vontade. Com algumas exceções. Tem pessoas que, mesmo que eles não queiram, como Paulo, né? Paulo era perseguidor e Deus escolheu ele. Só que ele nunca disse não para Deus. Mas Jonas, ele disse não. E Deus, Jonas disse não. Eu não vou. Mas Deus disse o quê? Você não tem querer. Você vai. Então, mas isso é para obra. Para salvação, Deus não obriga ninguém. Para salvação, não. E nesse caso, é para obras. Por exemplo, se a gente dissesse assim, não, Senhor, manda outra pessoa ir lá para o sertão, a gente não vai não. Poxa, eu estou na minha vida aqui tão boazinha, trabalhando, ganhando meu dinheirozinho, vivendo aqui de boa, sombra e água fresca. O Senhor vai me mandar para lá? Não, mande outro. Sua mulher mudar? Aí ele vai, se a gente fizesse isso, ele ia apertar até a gente dizer sim. É assim que Deus faz com seus filhos. Por quê? Porque ele corrige a quem ama. E açoita, viu? Ele diz que corrige e açoita. Açoitar é o quê, gente? Pois é, irmã Maria. É cacete mesmo nas costas. Açoitar. Ficamos aonde? 29, né? E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Ou seja, eles ficaram discutindo porque uns criam e outros não, né? Então eles ficaram discutindo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ou seja, Paulo ele passou 2 anos pregando a todos que chegassem na casa dele, sem impedimento nenhum. Isso faz a gente entender que depois desses 2 anos começou a perseguição a Paulo. Nós vamos, nas cartas de Paulo, ele vai relatar algumas coisas que ele passou por causa da palavra de Deus. Inclusive, na Bíblia não fala, mas na história fala, na história secular, né? Principalmente tem um livro chamado A História dos Hebreus, que é de Flávio Joséfo, que ele conta muito do que aconteceu. Ele é daquela época e conta muito. A gente sabe como é que Paulo morreu. Tudo isso por causa dessas pessoas que escreveram livro, que viveram naquela época. Então a gente sabe da história, como eles morreram, porque como Pedro morreu, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo morreu degolado. Então assim, Tiago morreu a espada, não foi? Tiago morreu a espada. Então, tudo isso a gente sabe por causa dessas pessoas que viveram naquela época, que relataram em livros. Então a gente fica sabendo por causa dessas histórias que não consta aqui na Bíblia. Mas tem livro que narra e já foi comprovado que aqueles livros são verídicos pela ciência, pela arqueologia,
eles comprovam que aqueles escritos são realmente verdadeiros. Então, o capítulo 28 termina Uma cochilada. sem terminar. Não é isso? Termina sem terminar. Fazer o quê, né? O capítulo 28 termina o quê? Paulo pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo termina fazendo aquilo que nós devemos fazer. Então, o que foi que nós aprendemos com a leitura desse livro, irmão Adão? Faça um resumo aí. Um resumo de cabeça. Vamos lá, irmão Adão. Capítulo 1. Não precisa nem. Pentecoste. Não precisa nem isso, mas o Capítulo que você aprendeu, 2. o que ficou mais na sua A igreja mente? começou a crescer. Antigamente Paulo não era Paulo, era Saulo. E ele perseguia os cristãos. Certo. Entendeu? E quando aconteceu uma vez que ele ia a Damasco e veio um resplandor de luz e eles caíram no chão. No capítulo 10 houve a conversão de Cornélio. No capítulo Não, 11... mas o que eu quero ouvir do senhor é o seguinte: o que o senhor aprendeu com essa leitura? O senhor aprendeu a ser um crente melhor? O senhor O que o senhor aprendeu a ser um crente assim, mais crente? que O o senhor ainda não aprendeu... sabia, que o que mais lhe marcou Eu aprendi no livro de Atos? a ler mais corretamente, né? Aprendi, sei lá, ter mais paciência. Que Paulo teve. O senhor pode dizer assim: eu aprendi como é que Deus pega um pecador miserável como Paulo e transforma no maior pregador de todos os tempos, É verdade. depois de Jesus. Isso aí é pro Senhor que tem, ó. E tem as Tati, palavras certas, Tati, né, Adão? eu sei que Muito tu bem. já pegou pelo meio, mas o que você ouviu da leitura desse hino? O que foi que você assim... Não, a gente leu ainda não. ou desse livro, o que mais lhe marcou, o que mais você ficou na mente? O sofrimento de Paulo. O sofrimento de Paulo. Mas, assim, o que você mais aprendeu, assim, com o sofrimento de Paulo? Que nós devemos Sofrer com paciência. ser perseverante, né? Isso é uma lição que nós temos que tirar, aprender com Paulo, né? Que mesmo diante daquele sofrimento, ele permaneceu fiel a Deus e continuou mesmo. Paulo não era aquele crente, Maldão, que dizia assim: o irmão Luiz olhou com cara feia pra mim, vou pra igreja mais não. Ele podia estar debaixo de açoite, de cacete, de pancada, de prisão, de perseguição, de calúnia. Paulo continuava pregando, continuava crente, continuava fiel, continuava levando Jesus a sério. Irmã Maria, o que a senhora mais aprendeu, mais ficou na sua mente, no seu coração com relação a... Ela vai dizer isso quando ele disser aí. Não, mas eu quero ouvir da sua voz. Eu não vou dizer o mesmo que Me Adão deu disse. mais entendimento, assim, que a gente tem que ler e perseverar as coisas que ele sofreu. É o que vai ficar para nós aprendermos, ter mais força e coragem de seguir a palavra do Muito Senhor. bem. É desse jeito. E... Eu também do mesmo jeito. Não, não serve não. Não serve não. O senhor tem que falar alguma E nem coisa. me pergunte nada. Vou tá? perguntar Nem me sim. pergunte. Irmão, aí, ó, vou dizer, eu gosto de vinho, tá certo? Mas se eu soubesse ler pra botar agora na cabeça dos outros, mas lá, Sim, mas assim, o que o senhor aprendeu? olha, tem lugar que eu não sei mais nem dizer o nome. Não, mas não é o nome não. Eu não quero que o senhor É o diga... que ficou da O palavra que na o senhor, sua o que mente e no ficou, seu o que coração. o senhor, não, ó, pronto, o que mais me marcou, por exemplo, o que mais me marcou em Atos, o que é que mais me marca em Atos? O que mais me marca em Atos é a fé, é a credibilidade, a confiança que os discípulos tinham. Tem mais fé, né? Porque tu não tá se vendo a palavra. Aí tu é fé. Aí eu queria que o senhor dissesse assim, não, o que mais me marcou, o que mais ficou na minha Eu não mente, sei dizer essa nunca. é que eles sempre oravam, sempre estavam orando e jejuando. Pra jejuar, já começou errado. Por isso que eu disse a ela, ela A tá gente não quase. falou muito aqui Jejuar. jejuar e orar. Eu disse logo diretamente, pra jejuar não dá certo, não. Pra orar ainda hora. Pra jejuar. Vera, o que mais me marcou, Vera? Não sei responder. Mas Vera, alguma Que coisa foi? assim, alguma coisa que mais você, que marcou, que você assim, não, eita, Paulo Não, orava, mesmo que a pessoa responde por ela. vá, responda aí, Se minha filha vai responder aqui, não tem aqui. vá, Eu responda. estou com frio. Escute que eu tô me tremendo. Então responda logo. Diga, Vera, que ele ensinou muitas coisas, né? É, que ensinou muitas coisas. Só isso. Mas diga pelo menos uma que você aprendeu. Uma? É. Eu não sei.
Pode crer em Deus. Eu venho. E nós venho, Oi. sofremos Oi, no irmãos. passado, no andar. Pera. Escute, eu venho. Tá certo, que meu sonho era uma Bíblia. Comprei com muita força, agradeço a Deus. Mas cadê a Bíblia para eu ler? Mas sento no sofá, pego ela, quando eu boto para ler, começo logo no 90. Que eu gosto do 90. Quando eu boto para ler a palavra 90, começa logo a chorar os olhos, começa a doer, aí eu tranco ela, boto ela para lá. Só por boniteza, 35. Olha, nem minha vida mesmo valeu isso. Agradeço a Deus. Então, hoje nós terminamos. E tu, Manuela? Eu entendi muito bem aí alguma coisa aí. Entendeu o quê? Diga aí. Tudo. Entendeu tudo? Então, Muito bem, Manuel! então, de tudo, fale uma. Que, Ai, ai, né? que fala é o discípulo de Deus, fale essa, Paulo. Foi bom. Vamos lá. Qual o nome da ilha? Oi, Malta, é a ilha de Malta. Eu já não sei. O que os bárbaros fizeram com eles? Os alimentaram. É. O que aconteceu com Paulo pegando os gravetos? Uma víbora mordeu ele. Os bárbaros esperavam que acontecesse o que com Paulo? Morreu. Muito bem, irmão. O que aconteceu com Paulo depois que a víbora o mordeu? Muito bem, irmãos. Quando eles viram que não aconteceu nada com Paulo, eles diziam que ele era o quê? Deus. Qual o nome do principal da ilha? Públio. Muito bem, irmão. Não dá nem pra chegar ali. Quantos dias eles ficaram hospedados com Públio? 3 dias. Quem estava de cama na casa de Públio? O pai do Públio. Paulo fez o que com o pai de Públio? Orou e botou a mão na cabeça dele e ele curou. Quanto tempo eles ficaram na ilha? 3 meses. Muito bem, Vera. Você não aprendeu? Você aprendeu. Poteoli, Ela dizer. em Poteoli, Paulo ficou com os irmãos quanto tempo? 3 dias. 7 dias. 7 dias. Primeiro 3 dias. O que o centurião fez com Paulo em Roma? Cigarra. Deixou ele numa casa. O que Paulo fez 3 dias depois que chegou em Roma? Convidou os judeus para pegar a palavra. Paulo convocou os principais dos judeus para quê? Para explicar o porquê dele estar ali e pregar a palavra, né? O que os judeus responderam para Paulo? Que eles não estavam sabendo de nada, né? Não receberam nenhuma carta. Nem veio alguém, irmão, para falar alguma coisa. O que Paulo fez com os judeus depois desde de manhã até a tarde? O que Paulo fez com os judeus de manhã, desde de manhã até a tarde? Falando a palavra de Deus, né? Pregou a palavra. Paulo disse que o profeta Isaías profetizou o que sobre os judeus? Eles Ouvindo não ouvireis, vendo não vereis, né? O coração endurecido. Né? Então, nós saímos no outro. É mais fácil. Quanto tempo Paulo ficou na sua própria habitação em Roma? 2 anos. Durante o tempo que Paulo ficou em Roma, ele fez o quê? Vinha o povo para casa dele e pegava. Fale com suas palavras o que você aprendeu estudando o livro de Atos. Eu quero que o senhor fale com as suas palavras, viu? Passa aí pra... Aí, pastor, faz para mim que diz a palavra por mim. Pastor, eu vou lhe pedir uma coisa. Diga. Olhe na minha cabeça, sua cabeça doendo. Você tá na festa, aí não tem. Tá bom, velho. Pastora. Tomou, comprou quando? A semana retrasada.